Existe um provérbio que diz que os congos usam, né? Atualmente não é muito popular. Eu ouvi esse provérbio numa das minhas saídas, né? Só para não falar aqui de uma das minhas viagens ancestrais, astrais. Mas o provérbio diz assim: conhecer o problema é ser liberto. Quem conhece o problema já está liberto. Por isso é que dizem que o feiticeiro, desde o momento em que ele já é descoberto, a força dele baixa. Falar sobre tipos de videntes, em Kikongo nós estamos a falar de Mbikudi. Mbikudi, que vem da palavra Mbikudulo. Ok? Vem da palavra Mbikudulo. Cientificamente, a palavra Mbikudulo é uma divisão ou uma junção de duas palavras, que é Mbi e Kudulo. Kudulo quer dizer liberar. Ok? Liberar. Tipo alguém que caiu e estão a fazer o quê? Estão a lhe levantar, né? Estão a lhe salvar, lhe liberar, lhe libertar. Enquanto Mbi é a energia. Ok? Enquanto o Mbi é a energia imanifesta. A energia que não está manifesta no plano físico. Não é visível no plano físico, mas conseguimos sentir através dos seus efeitos. Ok? Então, quando nós falamos sobre tipo de vidente, nós estamos a falar sobre Mbikudulo. Mbikudulo é o quê? É a capacidade de vidência. Mas a vidência em si em Kikongo não é Mbikudulo. A vidência é Fimpa, Kufimpa. Fimpa é tipo controlar, consultar, espionar. Ok? Conforme colocam nas máquinas, fazer um diagnóstico. O diagnóstico é que falam Fimpa. Agora, a ação ou o processo de tirar aquilo que está escondido para se tornar visível, esse processo é que se diz Mbikudulo. Daí os ancestrais disserem que aquilo que já o problema que já é conhecido, a pessoa que conhece o problema já está liberta. Ok? A pessoa que conhece o problema já está liberta. Quando nós falamos sobre videntes, existem dois tipos de videntes. Mas antes disso, deixa eu explicar o que é Mbikudulo bem. Ok, eu tenho um problema, certo? Eu tenho um problema que está me afligir. Não consigo dar passos grandes na minha vida por mais dinheiro que eu invista no negócio. Ok? Então, o que vai acontecer? Quando o vidente vier, desde o momento em que ele detecta o problema, o teu problema é esse, você está com problema porque você não consegue fazer negócio, aquilo que você faz não avança, não consegue ter uma relação, por exemplo, né? Não consegue ter uma relação, ou pode estar numa relação, mas quando chega o momento de casamento, acontece muito com muitas mulheres, né? Muitas mulheres. Ele está falando do problema, que a pessoa também talvez conheça. Mas ele quando chega e diz assim, o que está a causar isso aqui é uma dívida X que você fez, ou que a tua mãe fez, ou que o teu antepassado fez. Ou o que está a causar isso é porque você se envolveu com alguém assim. Está a saber aquele problema que ele está a tirar? Aquele processo dele tirar aquele problema para explicar, como é que eu posso dizer? A causa. Aquele processo de puxar a causa é que se chama Mbikudulo. Não é apenas eu ver, mamãe, que está a acontecer isso aqui. Mamãe, que está... Não. Mas quando eu digo que... Mamãe, estamos a ver que você tem problema, mas o que causou esse problema é isso, aquilo. A causa é que se chama Mbikudulo. Por isso que falar Mbikudulo quer dizer o quê? Mbi, energia, e manifesta o que está oculto, e Kudulo, que é libertação. Ok? Então, no Mbikudulo você tira o que está escondido na pessoa, e desde o momento em que a pessoa sabe a causa do problema dele, a pessoa está liberta. Percebe onde está o problema? Desde o momento em que a pessoa sabe a causa do problema dele, a pessoa já está liberta. Por isso é que falamos que a pessoa passou no Mbikudulo.
que a pessoa foi detectado o problema espiritual ou energético, a causa do efeito. Qual é o efeito? Sempre que tento fazer um negócio, dá mal. Sempre que tento viajar, sou barrado, visto. O que causa isso? A causa. Esse é o efeito, né? Agora vamos na causa. No momento em que nós detectamos a causa e tiramos ela para fora, a pessoa já está liberta. Daí os ancestrais disseram, a pessoa que conhece o problema já está liberto de bico duro. Por isso é que depois do bico duro, o que vem é o quê? É o tratamento. O que adianta eu só detectar o teu problema? Mamãe, você tem sida. Mamãe, você tem isso aqui. Mamãe, que te causou isso. Mamãe, você tem problema assim. Acabou. A pessoa fica só a pensar, sem solução. Por isso é que as pessoas estão a morrer. Quem está a lhes matar? São os videntes. Por isso é que nós estamos a falar dos tipos de evidências. Mas eu queria para as pessoas entenderem o que é evidência. Fimpa. O quê? O que é cufimpa? Cufimpa que é espionar, fazer um diagnóstico, vidência. Os tipos de vidente. Nós temos vidente, não vou falar ainda de incorporação, porque eu depois vou explicar os tipos de incorporação. Porque algumas pessoas, se você lhe falar, fulano incorpora, mas está a saber as coisas que ele está a fazer, o nível dele é ainda baixo, falta de conhecimento. Não entendem nada de incorporação. Porque há pessoas que incorporou, mas está a saber exatamente tudo o que ele está fazendo. Há pessoa que a incorporação dele não é para ver coisas que estão escondidas ou que vai acontecer no futuro. Existem espíritos só de escrever. Existe incorporação que é só para escrever. Nemassunda falava que impévia só e a sônica. Que é o espírito de quê? De escrever, de escrivão. Tudo faz parte da incorporação, mas estamos a falar de videntes, ok? Vidência. Existem videntes que só veem passado. Existem videntes que se você vir na presença dele, ele vai olhar e vai te dizer assim. Existem videntes que se você vir na presença dele, ele vai olhar e vai te dizer assim. Nós estamos a ver que você tem problema X. Você que causou isso XXX. No passado, todos os antepassados fizeram isso, aquilo. Acabou. Mas não te dá visão do futuro. Mas lá em frente estamos a ver assim. Você vai aparecer alguém que vai fazer isso, aquilo para ti. Depois não sei o que, você vai estar no caminho X. Quer dizer, essa evidência do futuro ele não chega. Ele só para na evidência do passado. O presente é o intermediário deles. Conforme eu tenho essas linhas aqui. Sempre eu vos ensino. Tem essa linha aqui. Esse é o presente. Ok? É essa linha aqui, né? Esse é o presente. É o intermediário do passado e do futuro. Há quem só vê o passado. Há quem também detecta o presente e fala do futuro. Você vê, tem alguns videntes que você vê nas redes sociais, ele fala, lá em frente, não vai acontecer não sei o que. Lá em frente, na tua família estamos a ver isso. Lá em frente, no teu país estamos a ver isso. Na África estamos a ver isso. Fala sempre do futuro, mas para detectar passado, pode detectar um problema assim, mas há pessoas que têm qualidade de detectar passado. São tipos de videntes. São tipos de videntes. Tem videntes que detectam o futuro, que falam. Nós vimos, né, muitos ditos profetas, né? Profetas que eu digo sempre que não existe profetas. Não existem mesmo profetas. Tudo bunga. Os profetas, né, que dizem, estamos a ver que fulano vai morrer. Olha, no Congo, por exemplo, na República Democrática do Congo, recentemente aconteceu o quê? Depois da situação das eleições, muitos profetas saíram a falar das eleições. Alguns que a eleição não vai acontecer. Alguns que não sei vai acontecer não sei o quê. Outros falando do jogo. Que como ia ganhar, como ia não sei o quê. Agora os profetas estão aí na televisão. Falei da classe intelectual, né? Procurar meios de camuflar as mentiras dele. Mas o que acontece? É tudo falta de conhecimento. Porque até na evidência a pessoa pode errar. Não que ele deixou de ver, mas que ele viu de acordo o perímetro dele de evidência. Percebe? Sim. Ele viu de acordo com o perímetro dele de quê? De evidência. Se eu tenho como é que se diz? Um microscópio de longo alcance, vai ser diferente de alguém que tem um microscópio de curto alcance.
Então, primeiro, existem videntes que só vê passado, não fala futuro, só detecta o problema e a causa, né, no passado. Existem videntes que detectam o problema, não fala passado, só fala futuro. Ok? Mas quanto à questão da vidência, existem videntes que veem 100 metros, 100 metros é uma expressão, né, simbólica, 100 metros, mas há quem está a ver 500 metros, há quem está a ver 1000 metros. Vou dar um exemplo de 100, 500, 1000. Alguém vai dizer assim, mestre, nós estamos a ver que tu vais apanhar um dinheiro depois da manhã. Falou, né? Sim. Mas o outro veio e vai dizer assim, mestre, dinheiro até vais apanhar, mas depois o dono vai vir e vai te receber. Está entendendo a diferença? Sim. Depois o dono vai vir e vai te receber. O de 100 metros só viu até o momento em que eu estou a apanhar os valores. Mas o de 500 metros viu que depois de apanhar o dono veio e disse, ei mano, desculpa, esse dinheiro é meu? É meu. Também parou ali. O de 1000 metros vai dizer assim, mestre, você vai apanhar, o dono vai vir, vai falar que é dinheiro dele, mas depois vai ser grato contigo, vai tirar uma parte, vai fazer o quê? Vai te dar. Quem está certo e quem está errado? Os três estão certos. Aí vem a classe intelectual e os ignorantes, né? Os Kinatikutu, que são aqueles mestres espirituais ou que não têm iniciativa própria, dizer que não, o de 100 metros não vê nada, não sabe nada. Não. Você que não sabe nada. Tem que entender até que perímetro a pessoa consegue ver, até que nível ele é uma águia. Ok? Porque por detrás de toda a revelação existe um espírito enganador. Por isso é que as pessoas que vêm devem procurar sempre subir o nível. Por detrás de todo... Eu já fui em lugares que me falaram, olha, vai acontecer isso, aquilo, tudo mundo. É algo que eu já ouvi há 2, 3 anos atrás. E você está me falando um sentido que não tem nada. Tá vendo? Eu já fui em lugares que me olharam assim, falando, você é do Panzo e do Nzinga, tudo bom. O meu clã é quem? Nsaku Nefunda é quem? Nzinga? Nzinga de quem? De Congo. Nsaku Nefunda, Nzinga de Congo. Ok? Esse lado de espiritualidade, esse meu lado de defender, de procurar proteger a verdade, faz parte do sangue Nzinga de Congo. O meu lado de espiritualidade faz parte do sangue Nsaku Nefunda. Ok? Então, essa é a diferença entre os videntes. Há quem vê 100, 500, há quem vê 1000. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem rápido. Uma mamã, um dos nossos irmãos que veio, né? Os videntes, disse na mamã, olha, no espírito mesmo, você vai nascer daqui a 17 dias? A mamã estava grávida. Você vai nascer daqui a 17 dias. Passou, Quando chegou o 12º dia, preste atenção, para você entender o tipo de evidência. Quando chega o 12º dia, a mamãe se encontra num problema em que vai parar no hospital, na Lucrécia Paim. Chega lá, as médicas, as parteiras dizem que ela tem que nascer, mas vão fazer o que? Cesariana. Liga para a pessoa pro vidente que viu, né, para explicar a situação. O vidente diz assim, não vão fazer cesariana, mas vai nascer, ó. Então percebe o tipo de evidência, né? Porque eu gosto de falar com factos de acontecimentos. Não vão te fazer cesariana, mas vai nascer, ó. Quando essa mamãe ouve isso, faz o quê? Liga para mim. Porque o guia espiritual dela fui eu, sou eu. Liga para mim. Mestre, eu estou aqui na Lucrécia Paim, mas o meu problema é esse, aquele. Liguei para o vidente e disse que vou nascer hoje. Mas o que está me inquietar é que já o espírito havia dito que eu vou nascer dentro de 17 dias. E hoje é só o 12º dia. Então está dentro. Hã? Então está dentro. Vai nascer dentro de 17 dias. Quando chega o 12º dia, acontece uma situação constrangedora, você troca a palavra e diz que vai nascer hoje. E os 5 dias que faltam? Já está fora. Já está fora a tua evidência. Percebe? Já está fora.
E para você ver que está fora, uma coisa eu poderia dizer, não, talvez viu a 100 metros, depois viu a 500 metros, mas está tudo fora. Quando? Perguntei qual é o problema. Ah, embora que não embora se faz evidente. Qual é o problema? Ah, não, o problema é que a criança está com o cordão umbilical amarrado. Disse assim, vai, não vais fazer nem cesariana, não vais nascer hoje. Perguntei quanto tempo tem a gravidez. Ela me explica. Disse, não vai fazer nem cesariana e não vais nascer hoje. Mas vai em casa, pega um copo. Vocês conhecem essa história? Sim. Vocês conhecem o acontecimento, tudo quando acontecia, sim, mesmo a chamada, vocês estavam. Pega um copo com água, põe água, clama para a Ama Congo, ok? Ama Congo. Clama para a mamãe Muyumbi, clama a mãe natureza e chama Mamanzinga. Mamanzinga. Eu nem estou a falar de Nzinga Mbani. Não estou a falar de Nzinga, não. Estou a falar da Mamanzinga. A mãe de toda Nzinga. A guardiã das águas da vida. Porque ela é a senhora do cordão quê? Umbilical. As crianças que nascem com o cordão umbilical, eles chamam quê? Zinga. Os que nascem amarrados ao cordão umbilical, chamam quê? Zinga. Então, se ela está amarrada ao cordão umbilical, quem pode lhes amarrar? Mamãezinha. Então, pega um copo com água. Já que a criança está na água, usa quê? Água. Bebe, pede a mamãzinha, depois bebe, descansa, a criança vai voltar ao normal. Ela faz, descansa e depois liga para mim. Perguntei agora, ironicamente mesmo, nasceste? Terceira vai nascer de 7 dias, agora a terceira vai nascer hoje. Quer dizer, a palavra está a fazer o quê? Nasceste? Ela também riu ironicamente, para poder salvaguardar também o outro lado. E ele disse assim, cientificamente falando, dentro da espiritualidade, ok? Cientificamente falando, porque eu não tenho licenciatura em alguma universidade, não sei o que, não tenho isso. A ciência que eu tenho por isso é que, mesmo os espíritos, quando olharam para mim, disseram, tu és um padre. Muita gente chama padre como se padre fosse tipo nome que eu nasci com ele. Não, padre é um nome que me foi dado dentro de um oráculo. Ok? Tu és um padre. Que padre por causa da ciência divina. Ciência divina. Cientificamente, dentro dessa ciência divina, que conhece a natureza mais do que qualquer evidência, eu te digo que você vai nascer quando você completar 40 semanas. Então ainda tens. Ela ficou assim, ei, mestre, e 17 dias. Falei, vamos dormir, vamos acordar. Eu não falo mal das pessoas, você me conhece. Então vamos deixar. Fazer o quê? Passar. Quando chega no dia 1 de janeiro, ela me liga, começamos a conversar. Eu lhe pergunto logo de princípio, eu estou deixando a hora passar para saber se você já foi nascer, mas o dia ainda não acabou, vamos dormir, vamos acordar. O dia passou, e ligo no dia seguinte, foste nascer? Eu não conseguia mais responder. Uma pessoa muito amiga. Eu disse, você não vai nascer agora. Você vai nascer quando completar 40 semanas. 40 semanas, por quê? Porque é o ciclo natural, é a natureza falando, isso aqui é Kingunza. É quando a natureza fala e não os sentimentos, as paixões humanas. É a natureza falando. Por que 40? 44 mais 0 vai ser igual a quê? A 4. 40 semanas é igual a quanto tempo? Não são 9 meses. 40 semanas são quantos dias? São quanto tempo? 9 meses. Quando completa 9 meses, o número 9 é o número do ciclo completo. O que vem depois é o número 10, que é igual a 1, porque 10 é 1 mais 0. O número 11 é igual a 1 mais 1, 2. O número 12 é igual a 1 mais 2, que é 3. Como é um 3, que vem da junção de 1 mais 2, que isso aqui os que estão na escola vão estudar e outros já sabem. Por isso é que o número 12 é o número da transformação. Quantas horas você tem no dia? 24. Dividido por quanto? 2. Dá quanto? 12. Você tem 12 horas do dia e 12 horas da noite. Quando completa o ciclo das 12 horas do dia, transformamos para quê? Para a noite. Quando completa o ciclo das 12 horas da noite, voltamos para quê? É o processo da transformação. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Por quê?
Porque estava saindo de um processo, ele quis sair de um processo de colonização que o povo dele vivia, né? Colonização espiritual que o povo dele vivia, para um novo processo que é a colonização. Ok? Ok, a libertação espiritual. O Congo de Antótela tem quantos clãs principais? São 9 clãs principais, mais 3, que vão dar 12. 3 secundários e mais 9 prim. Esses outros 500. Mas fazer entender o quê? Quando são 9 meses, quando chegar 9 meses, que são 40 semanas, eu disse de 40 semanas por causa do número 4, porque o número 4 é o número do recomeço. Um novo ciclo começa. Um novo ciclo. Você tem quantas semanas no mês? 4. 4 semanas. Por que tens 4 semanas no mês? Outros 500 mais. Ok? Porque quando as pessoas querem desafiar o conhecimento, não podemos dar tudo. Vamos dar um cheirinho para quando elas virem desafiar, para nós mostrar o nível. Não falamos dentro dos livros, falamos dentro do que está escrito na é a natureza expressando. É isso que é Kingunza. É a natureza expressando. Então, a evidência é assim. Alguns veem mais que os outros, alguns veem muito mais distante que os outros. E existem videntes que veem só passado, presente e passado, né? E existem videntes que veem presente e futuro. Mas existem aqueles que olham tanto passado, presente, como também futuro, mas são raros. Olha para a mensagem do próprio Jesus. Fala mais de quê? Futuro. Fala mais futuro. Se você voltar, outros profetas de Israel falaram mais de quê? Passado. A causa. Se você voltar nos nossos próprios profetas, Fumukimango falou mais de quê? Futuro. Não é assim? Então, essa é a tendência da evidência. Agora, quem é maior que o outro? Porque alguns eu vejo mais, eu falo mais, eu vejo 100 metros, eu vejo 1000 metros. Quem é superior ao outro dentro dos videntes? Quem? Ninguém. Ninguém é superior ao outro. O superior é aquele que o que ele fala acontece. Ok? O que ele fala acontece. E ele próprio é o primeiro exemplo de quê? Daquilo que ele transmite. Porque você, toda a gente acha, se apanhou o espírito, estava a falar, o teu problema é esse, é espírito. Vocês conhecem mincuyos? Espíritos errantes. Quem estava no dia que eu estava a explicar como é que se coloca um espírito na garrafa? Eu não estava. Eu se fosse mau, eu se fosse uma pessoa má. Como é que se coloca um espírito na garrafa? Que você não viu, o espírito morreu agora, ainda não subiu, lhe meteram na garrafa, estão trabalhando. Já ouviram sobre isso? Estão trabalhando com ele. Como é que se faz? Existem espíritos errantes, existem espíritos de baixo astral. Esses espíritos que podem entrar num determinado lugar, centro, ok? Influenciar as pessoas e começar a exercer certas atividades espirituais. Mas eu vou ensinar para vocês, depois dessas câmeras desligar nas aulas, como é que você pode detectar um mincuio. Você sabia que o feiticeiro, eu posso ser feiticeiro, se eu ver feiticeiro, não vou ouvir falar que é ser feiticeiro. Posso ser vosso líder, se eu ver feiticeiro, não vou ouvir falar que é ser feiticeiro. Porque eles têm união, tem mesmo união, quinto de que abantebo, a união dos bruxos, tem mesmo união, ok? Então, depois, dizem assim, para terminar, porque eu nunca termino mesmo. Agora, o que acontece, para terminar, o que acontece, por exemplo, se você vir perante a mim, Nenzal, você vem perante a mim, você tem feitiço, e eu não vi teu feitiço. Por que quem diz assim? Nem padre tem feitiço. Tem um termo que usa muito popular, é mavanguista. É mavanguista. Agora eu pergunto, por que quando eu fui no teu lugar ou nos teus aposentos, okay, você não viu minha mavã? Mavanguista. Estão a perceber, irmão? Por que você não viu a minha mavanga?
A resposta deles vai ser assim: ah, não, algumas pessoas pegam o feitiço dele e guardam, deixam em casa. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Você é um inspetor, né? Você trabalha na inspeção. Te mandaram vir fazer inspeção de um determinado trabalho. Aquele lugar onde estão a trabalhar tem bem de lixo, mas pegaram o lixo, guardaram. Você não viu, apontaste que está tudo bem, voltaste deste relatório. Você é um bom inspetor? Não. És um guarda fronteiriço, né? Fronteiriço. Alguém está a entrar, está a fazer contrabando, ou está com droga, alguma coisa. Você foi lá com os teus cães, controlaste, cheiraram tudo, não encontraram nada. Depois de passar, a pessoa passa numa outra barragem, lhe prendem porque encontraram droga. Você vai ser considerado um bom guarda fronteira? Não, és conivente. Então, se você, como vidente, eu, como feiticeiro mavanguista, fui até no teu local, onde você é quem exerce as forças, né? É você quem exerce o poder. Você não conseguiu ver o feitiço que eu tenho. Só depois da minha saída é que você está dizendo às pessoas que não, eu sou feiticeiro. Há de se ver bem quem eu fez. Feiticeiro. Não é assim? Sim. Há de se ver bem quem é o feiticeiro. Porque se você não conseguiu ver o nível de um feiticeiro, vou usar o mesmo termo aqui, se usa mavanguista, as pessoas saberem. Se você não consegue ver o nível de um mavanguista, significa, isso quer dizer que o mavanguista é superior a você? A você. Se você é vidente e não está conseguindo ver o nível do feitiço de alguém ou onde é que ele guardou o feitiço, significa que ele é superior a você. Porque Fumo Kimbangu, quando estava a brincar de se esconder, eu posso chamar aquele brincar de se esconder, com o Nembumba, o que aconteceu? Estava a brincar quem se esconde mais distante que o outro? Que outro? Nembumba se escondeu, o Fumo lhe procurou, disse: sai, te vi, tá aí guardado atrás do sol. Chegou na vez do Nembumba de procurar, Fumo Kimbangu se escondeu, Nembumba começou a procurar todo dia. Não lhe encontrou. Ah, o Fumo pode sair, porque dei conta que você é superior. Fumo está saindo na própria bengala dele. Isso quer dizer o quê? Que aquele que viu o outro é superior. E o que não viu o outro é inferior. Então você ainda tem coragem de vir dizer que não. Se não viu a mavanga dele, se não viu o feitiço dele, é porque há pessoas que guardam em casa. Você não tem visão capaz de ver até em casa. Então você é uma águia que te entrou água da chuva na vista. Na hora de voar, estava chovendo, em vez de voltar na caverna, está voando. Se a água da chuva te entrou na vista, não está vendo mais nada. É uma águia cega. Quer dizer aquilo que eu chamo de cataratas, né? Cegos guiando-se. E uma coisa, se você está com alguém e depois de você sair do meio dessa pessoa, essa pessoa começar a falar que você é mau, você é mau, você é mau, há de se ver. Ou essa pessoa queria usar um poder de dominação contra você, ou essa pessoa tentou fazer algo contra você e não deu certo e sentiu que você se liberou, porque as pessoas gostam de ter os outros sobre o feitiço dele. E quando você sai, você se torna quem? Inimigo. Nós vivemos isso em vários lugares onde nós saímos, onde nós passamos. Então, há de se ver. Então, para terminar dizendo assim, existem níveis de evidência. Existem tipos de vidente. Há vidente que vê passado, há vidente que vê, fala do futuro. Há vidente que vê 100 metros, há vidente que vê 50 metros, há vidente que vê 1000 metros e por aí. E também por detrás de toda a profecia, por detrás de toda a evidência, existe um espírito enganador. Você próprio que está aqui, existe um espírito que te engana? Quando alguém te faz mal, você fica aí, eu fatiguei esse gajo. Só está vendo uma voz que está te falando de fatiga mesmo. Lhe dá mesmo, lhe dá. Você pensa, Deus está me falando para lhe fatigar, Aquele é o espírito enganador, que está lá para te levar mesmo, para te induzir mesmo no erro. Ok? Então, mesmo na evidência, isso existe. Até na luta pela libertação da África, esses espíritos também existem. Porque desde o momento em que desse o libertador, desse o opositor dele, no momento em que desse o avatar, desse um de Baia, um de Congo, vai descer também um outro gajo também aí. Você aqui está falando de culto ancestral autêntico, ele aqui vem fabricar tipo de culto ancestral. Por quê? Porque onde há o positivo, deve haver o negativo. Mas perguntamos para Fumo Kimbangu, como é que nós vamos
saber quem é o verdadeiro e quem é o falso. Como que Mango disse, a árvore é conhecida pelos frutos. Pelos seus frutos. Alguns acham que o fruto baseia-se apenas no comportamento. Se for comportamento, muitos conseguem camuflar. Mas os ensinamentos, até que nível de elevação, que nível de desenvolvimento esses ensinamentos conseguem evoluir ou estamos aqui. Quantas pessoas na nossa escola que não conheciam nem de que clã pertencem porque a mãe morreu desde que ele era pequeno. Quantas pessoas vêm falar que não, mestre, se foi que a minha mãe me saiu, me disse meu clã assim, e fomos mesmo, confirmamos no espírito é aquilo. Quantos? Muitos. Quantos vieram aqui a chorar que nunca vi minha mãe desde que nasci, minha mãe morreu, mas fizemos um ritual, a mãe dele apareceu? Quantos? Muita gente. Hã? Muita gente. Quantos estão a ser transformados pelos ensinamentos que nós temos? Muta do saco. Você sozinho disse o que ontem? Quantos? Porque disse um mestre, disse um amigo, ele disse assim, a qualidade de um mestre está na qualidade de discípulos que ele consegue formar. A qualidade de um mestre está na qualidade no nível de desenvolvimento que os ensinamentos dele conseguem levar o homem. E não tão simplesmente nas palavras. Não. Olha para o tipo de pessoas que nós estamos a formar à nossa volta e saberás com que tipo de mestre você está a lidar. Como é que alguém faz 3 meses num quilombo, mas tem um nível baixo de conhecimento? Vou pegar meus discípulos que tem 2 dias de aula, meto ali. É atropelamento? É atropelamento. Por causa de quê? É recado, ok? É recado, porque... Epa. Ngasakidila, Topandula, Matondo. Só os ancestrais sabem, é? Quando nós estamos aí, só os ancestrais sabem. Matondo.